Fala galera, vamos bater um papo mais uma vez sobre uma pecinha que é fundamental vocês colocarem aí na caixa de ferramenta de vocês para leitura de contexto. O pessoal me pergunta muito sobre o que é a leitura de contexto, sobre como melhorar a leitura de contexto, e eu sempre falo que são diversas ferramentas que você coloca ali na sua caixa e que no momento certo você vai utilizando cada uma dessas ferramentas para entender dentro de um contexto o que o gráfico ele tem a maior probabilidade de fazer. Obviamente, a gente não está aqui para acertar nem adivinhar o que o gráfico vai fazer a movimentação. Porém, a gente tende a, estatisticamente falando, com base em probabilidade, tomar decisões diante daquilo que o cenário nos entrega. E esse cenário ele nos é entregue, a narrativa do preço é formada com base em contextos que a gente vai conseguindo depender da leitura do gráfico. E as pessoas ficam assim, mas o que é o contexto? Eu sempre falo, contexto é a principal informação que você precisa tirar do gráfico. As pessoas ficam muito preocupadas em o modelo operacional, qual modelo operacional você está colocando em prática, qual modelo eu falo, modelo operacional, gente, é a cerejinha do bolo. Você precisa ter o bolo para você colocar a cereja. Se você não tem bolo, a cereja não vai servir de nada. Então, o modelo operacional ele é um detalhe. Tanto que eu sempre falo com os alunos, a forma como você vai entrar, ela é um detalhe. Porque se você tiver com a leitura adequada, você vai pegar o melhor movimento, independentemente do seu modelo de entrada. Então, vamos focar aqui na leitura de contexto, vamos colocar mais uma ferramenta na caixa de ferramentas de vocês aí para a leitura de contexto ficar mais aprimorada. E o tema de hoje que a gente vai falar é sobre o alinhamento de time frames, certo? Esse alinhamento de time frames eu vou falar para vocês como eu utilizo, forma ele acaba por ser importante na minha leitura de contexto e qual a correlação que existe aí entre esses time frames para que a gente tenha um alinhamento, certo? Antes, só falar para vocês aqui uma coisinha, hoje não peguei operação nenhuma e olha por que eu não peguei operação, né? Eu tinha feito estudo de mercado, compartilhei com vocês lá no Telegram, aí eu saí da tela, né? Fui comer. Aí quando eu voltei, tinha visto isso aqui, ó. Mercado abriu, aí ficou rabiscando aqui pra cima e pra baixo em cima do primeiro FVG do dia. Então ele deixou aqui o primeiro FVG, depois ele ficou, ó, pra cima e pra baixo, que nos dá um cenário muito ruim pra se operar. Dito e feito. O gráfico ficou aqui, eu tinha até marcado essa liquidez, falei, olha, em algum momento ele vai buscar aquela liquidez. Mas nesse cenário ruim aqui, eu que vou apostar que ele vai pegar essa liquidez no próximo movimento, então fiquei de fora. Aí eu vi os alunos falando que na parte da tarde deu algumas oportunidades, certamente foram essas oportunidades vendedoras aqui. Eu já não estava operando, nem olhei a parte da tarde. Quando eu vi esse cenário ruim aqui, para mim é um cenário de baixa probabilidade, eu prefiro ficar de fora e no dia seguinte venho operar, certo? Dito isso aí, vamos lá falar sobre essa leitura de contexto, que seria e como a gente analisa. Eu gosto de falar com os meus alunos, como vocês já perceberam pelos podcasts, pelas aulas, pelos vídeos do YouTube, pelo Instagram, eu faço muitas analogias, né? E uma das analogias que eu mais gosto de fazer, que eu acho muito relevante, é exatamente essa correlação entre time frames e como a gente utiliza isso no alinhamento. E qual a analogia que eu faço? Eu digo que sempre existe um gráfico mãe e um gráfico filho. O gráfico mãe é aquele que manda e o filho é quem obedece. E eu brinco falando assim com os alunos nas aulas, né, que todo mundo já passou por aquela situação em que a mãe falou lá, você era jovem, criança, ia sair de casa e a mãe fala, vai chover. E você, vai chover como? Olha pela janela, olha pela porta ali, vê o céu extremamente limpo. Aí você sai de casa, olha a chuva, exatamente porque sua mãe avisou e você não obedeceu. Não pegou o guarda-chuva achando que não ia chover. Então a mãe manda, o filho ele tem que obedecer. Sim, Varley, mas no gráfico, o que é a mãe e o que é o filho? Vamos lá. No gráfico, a mãe, gente, é o HTF, o High Time Frame. E para toda mãe tem um filho, que é o LTF. Então toda mãe tem um filho e todo filho ele obedece à sua mãe. Aí existe uma correlação específica entre HTF e LTF. Não é aleatório, tem gente que olha pro gráfico e fala assim, tô vendo aqui uma região interessante aqui no 4 horas, aí eu desço por 1 hora, desço por 15 minutos, desço por 5 minutos e desço por 1 minuto. Na verdade não é assim, existe uma correlação. Existe a mãe que manda no filho e o filho obedece à sua respectiva mãe. Não é qualquer gráfico manda em qualquer LTF, não. Muito pelo contrário. E eu vou colocar aqui no gráfico para vocês, desenhar aqui, botar aqui, cadê? Alinhamento de time frames. Alinhamento de time frames, botar o nome mesmo, né? Eu vou colocar aqui HTF e manda em LTF. Vamos lá que eu vou explicar para vocês aqui quem é HTF e quem é LTF. Essa é a informação de quem é mãe, de quem é filho que vocês precisam ter bem guardadinha, que é extremamente relevante, é o que determina como você faz a sua leitura. Vamos lá. Eu normalmente sempre explico ali daquilo que para mim é mais útil
no day trade. Como vocês sabem, meu foco é day trade, né? Só que eu vou falar pra vocês aqui toda a correlação, todo alinhamento, porque eu sei que tem gente que me assiste que gosta de fazer um swing. Então, assim, vou falar pra vocês toda a correlação, desde o time frame maior, macro lá, o semanal, até que a gente tem do menor LTF. Então vamos lá. Quando a gente fala assim de macro do maior, a gente tem aqui, ó, maior para começar, time frame HTF, aqui o W, que representa pra gente o que? O semanal, né? O weekend. Aqui a gente tem o semanal. E quem é o nosso LTF quando a gente fala do gráfico semanal? Primeiro eu vou falar dessa correlação e depois eu vou explicar para vocês como essa correlação vocês podem estar utilizando. Então, no gráfico semanal, o LTF, ou seja, o filho dele é o H4, certo? Então, o H4, ele obedece ao que o gráfico semanal manda. Abaixo do semanal, quem vai ser o gráfico mãe aí? Gráfico mãe diário, certo? A gente tem o gráfico diário, que manda em quem o gráfico diário? O gráfico diário manda em 1 hora, certo? Aí a gente vai ter abaixo aí, qual o gráfico mãe abaixo do diário? H4, que manda no gráfico de 15 minutos, que eu utilizo muito. A gente tem aí também H1 que manda em M5. A gente tem M30 que vai mandar ali em M3. E a gente tem outro que eu utilizo demais, M15, que manda ali em M1. Então, gente, essa aqui é a correlação completa dos gráficos mãe e gráfico filho. Então, como é que você vê isso aí, Vale? Aqui, ó, semanal, manda a direção, quem obedece 4 horas. Diário, manda a direção, quem obedece 1 hora. H4, manda a direção, quem obedece 15 minutos. Utilizo muito isso aqui, muito. 1 hora, manda, quem obedece 5 minutos. Meia hora, manda, quem obedece 3 minutos. E M15, manda, quem obedece 1 minuto. Aí agora tem um hackzinho que eu vou passar para vocês, que o ICT passa, que é o seguinte: o M15, considerado aqui como MTF, né, como Medium Time Frame, ele manda não apenas no 1. Então ele vai mandar, como ele é um gráfico extremamente relevante para day trading, ele vai mandar aqui, ó, do M5 ao M1. Então você pode utilizar o M15 para operar do 5 para baixo. Então você opera ali, como eu faço, né? Opera no 5, às vezes você pega a operação no 3, no 2, no 1. Então eu tenho a base no 15 e vou pegar operações aí em todos esses time frames menores dos LTFs, né? Que seriam aí 5, o 4 eu não utilizo muito não, mas o 5, 3, o 2 e o 1. Certo? Então tem essa peculiaridade desse hackzinho aí que o ICT passa. E ele salienta muito que o gráfico principal para ser operado em trade é o 15 minutos. Por quê? Porque o 15 minutos ele tá ali no meio termo. Ele obedece ao H4, que já vem obedecendo o Léo semanal e é extremamente relevante. Tem os perfil semanal, logo eu vou passar essas informações para vocês também. E aí ele tá no meio, que obedece ali, que manda, né? No 15 que tá no meio, e do 15 vai mandar em todos os LTFs. Então por isso o 15 é tão relevante. O ICT até fala em algumas palestras dele, aulas, né? Ele sempre cita o M15 como o gráfico mais importante para se analisar. Então, salvem isso aqui, tirem um print. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês poderem tirar um print disso aqui. Ficou ruim aqui, né? Que agora ficou bom aí para vocês tirarem um print. Deixa eu botar aqui até um contorno. Salvou o contorno não, foi contorno aí para vocês. Cadê? Aqui, ó. Pra vocês tirarem um print aí, vocês terem essa informação guardadinha, salva aí. Tirar aqui. Beleza, vale. Mas agora eu já sei como funciona isso. Como funciona não, eu já sei qual a correlação entre esses time frames, o alinhamento, né? Como que eu utilizo isso na prática? Eu vou falar qual o erro que muita gente comete. O que acontece aqui? Muita gente pega aqui, ó, vamos botar aqui um gráfico aqui vou botar nesse cenário aqui um gráfico de H4. Botar aqui logo a linha grandona, né? H4, como vocês estão vendo aí, quebrando estrutura para cima. Às vezes as pessoas ficam, eu opero o ICT, eu não olho estrutura, não olho nada disso, não preciso ver chop, preciso ver boys. Como eu falo para os meus alunos, né? Eu ensino ali desde o mais básico dos conceitos em SMC aos mais avançados conceitos do ICT ou do ICT, né? E por que eu ensino isso aí? Porque tudo fazem parte da caixa de ferramentas e vocês vão utilizar em algum momento na sua leitura de contexto, será extremamente útil para você se livrar de operações ruins. Então, vamos lá que eu vou explicar para vocês, falar primeiro como muita gente analisa e comete o erro e o que é a forma certa de analisar. A gente está vendo aqui que esse gráfico, deu exemplo aqui de H4, ele está quebrando estruturas para cima, ou seja, certamente ele está vindo aqui e deixando o quê? Order block aqui de H4. Aí ele vem aqui, deixa order block de H4, o que a gente faz?
Opa, deixou o order block de H4, tá deixando estrutura. H4 manda em quem, gente? 15 minutos. Então, tô vendo que ele veio aqui e reagiu a um POI aqui de H4 e tá quebrando uma nova estrutura. Eu vou lá no gráfico de 15 minutos e vejo qual a movimentação ele tá fazendo. Opa, tá para cima, mas o 15 aqui tá para baixo, ó. Veio aqui, tocou no novo POI e reverteu. Veio aqui para 15. Aí veio aqui, ó, tocou no novo POI de H4 e já reverteu no 15 minutos, certo? Reverteu aqui no 15 minutos. O que que eu faço? Eu vou para o 15 minutos, certo? Diminuo o time frame, venho aqui para o 15 minutos, após ele quebrar essa estrutura e procuro, por exemplo, uns pós que ele me deixa aqui no 15 minutos, como por exemplo um FVG do 15, após ele reagir aqui a um POI, que pode ser um order block, pode ser um FVG de H4. Então ele veio aqui e quebrou. Então, onde que eu analiso o alinhamento dos time frames aí, Varley? Vamos lá. H4 quebrando estruturas para cima. Vem aqui, reduz para o 15. Deixa eu mudar o 15 de cor aqui para mais claro para vocês. Vem aqui para o 15. No 15 minutos ele está quebrando estrutura para baixo, mas para ele alinhar, o que é o alinhamento? É para que o 15, ou para que todos os time frames estejam na mesma direção. Quem manda, ou seja, o gráfico mãe e o gráfico filho. Então, quem é o gráfico mãe aqui nesse cenário? Gráfico de H4. Tá? H4 quebrando estrutura para cima. O que eu espero? Eu espero o 15 alinhar com H4. Então, o 15 está quebrando estrutura para baixo, ele tocou num POI da H4 e alinhou. Quebrou a estrutura para cima. Aí agora eu marco um POI do 15, aguardo ele tocar lá, ele foi, tocou e reagiu. Nessa reação, aí eu vou para qual gráfico agora? Vou para o gráfico que manda, que obedece ao 15. Que seria o que aqui, gente? Como eu falei para vocês do hackzinho do ICT do 5 para baixo, mas eu vou por 1 minuto. Então eu vou lá para o gráfico de 1 minuto e vejo ele alinhar também aí, ó, para que a gente consiga pegar uma operação aqui num minuto. Aí num minuto aqui, ó, num minuto, esse gráfico aqui, a gente aguarda esse alinhamento para pegar operações aqui num minuto. Como que eu vou pegar a operação num minuto? Aí você vai lá por 1 minuto, espera ele reagir, alinhar. O que é alinhar aqui? Ele está na mesma direção dos time frames maiores. Então, eu vim aqui para 1 minuto. Eita, que ficou feio esse desenho, mas não tem nada não, vocês estão entendendo. Aí se eu vou aqui para o 1 minuto, aguardo ele quebrar a estrutura para cima. Então, H4 quebrando a estrutura para cima, 15 minutos quebrou a estrutura para cima, 1 minuto quebrou a estrutura para cima. Marco aqui, pode ser aqui um break blocker, um FVG, o que quer que seja que você utilize como entrada. Nesse alinhamento time frame, aguarda ele voltar aqui, pau na máquina, você pega a sua operação e vai sair lá no alvo. Aí seria o que essa operação? Pega um trade aqui, no 1 minuto, com base no alinhamento de time frames, pau na máquina, gente. Esse é o alinhamento, é assim que usa. O que é que muita gente faz? Eu falei para vocês, eu ia falar, muita gente faz, e tenho certeza que eu vou mostrar aqui, muita gente vai se identificar com isso, né? Tem gente que chega aqui, opa, marquei um order block de H4. Dentro desse de H4, vai lá, procura um order block de H1. Opa, marquei order block de H1. Vai dentro do order block de H1, procura aqui um order block do 15. Opa, achei um order block do 15. Aí vai lá no 1 minuto e procura aqui dentro um order block do 1 minuto. Não é assim que se opera o alinhamento de time frames. Você espera todos os gráficos estarem na mesma direção para você pegar a operação. Você só vai pegar a operação se todos estiverem na mesma direção? Não. Essa é uma das ferramentas que você utiliza como leitura de contexto. Obviamente que se todos estiverem na mesma direção, como eu mostrei para vocês aqui, nesse cenário, fica melhor ainda para se operar. Digamos assim que você vai pegar as operações com a maior probabilidade. Você vai estar trabalhando em alta probabilidade operacional. Esse é o melhor dos cenários que eu brinco com os alunos aí, né? Não só esses, mas quando isso acontece, a gente tem aí o alinhamento dos planetas junto aí a outras ferramentas, como por exemplo o viés intraday, os perfis, enfim, outras ferramentas que a gente acaba por utilizar. Tudo isso aí monta um quebra-cabeça que a gente vai colocando ali, as peças começam a se encaixar e assim você trabalha em alta taxa de acerto. Você precisa ter uma taxa de acerto alta para você ser lucrativo? Não. Mas quanto menos ruído você extrair das suas operações, mais são as chances de você se tornar lucrativo no mercado. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico para a gente ver como a gente marca isso aqui. Deixa eu apagar, senão amanhã eu vou operar, vai estar tudo riscado aqui com esses negócios. Vocês já tiraram print, já está tudo salvo lindamente aí. Vamos lá. Vamos procurar aqui, ó. Vamos lá para o H4, que é o que eu gosto de utilizar. Eu gosto de utilizar H4, como vocês veem nos estudos de mercado que eu compartilho com vocês, né? Você tem sempre marcação de H4. Olha aqui, ó. Marcação aqui de H4, ó. Esse FVG foi ali, reagiu ao FVG. A gente vai lá para o M15, ó. Cenário de hoje aqui. Tirar aqui esses. Tá aqui, tirar aqui esses. A gente vem aqui para o M15, aguarda um alinhamento aqui do M15. Vocês estão vendo que por enquanto nada de alinhamento do M15, né? M15 aqui, ó, só quebrando estruturas para baixo. Mas amanhã vocês vão assistir esse vídeo no dia que o que eu estou falando aqui pode acontecer, certo? Vocês vão ver aqui, ele está aqui, ó, só quebrando estruturas para baixo, sem força nenhuma compradora até então. Tocou num FVG de H4 e a gente aguarda ele alinhar.
que ele ia alinhar? Após quebrar a estrutura, essas estruturas aqui não estão muito bonitas não, sabe? Então, onde que seria uma estrutura bonita pra você falar que ele alinhou? Ou ele quebra uma estrutura para baixo aqui, certo? Faz isso aqui, ó, para baixo. E depois ele começa a quebrar a estrutura para cima. Ou então, nesse cenário aqui, a melhor estrutura que ele tende a quebrar para ele dar uma realinhada vai ser aqui, ó, esse topinho, certo? Então ele quebra aquele topinho, deixa aqui pra gente cenários aqui como FVG, ou Order Block, ou Break Block, enfim, o que ele deixar, para ele buscar regiões aí mais altas. Nesse cenário aqui, ele ainda não deixou. Ah, vale se ele quebra esse topinho que ele deixou aqui anteriormente. Isso aqui é a estrutura interna. Quem já estudou aí as estruturas sabe que isso aqui pode dar uma antecipação, mas não é o melhor do cenário. O melhor do cenário é que ele quebre lá mais para cima. Seria ali ou aquele lá de cima que ele deixou até uma liquidez, certo? Então, quando ele realinhar aqui, quebrando estruturas do 15 para cima, aí a gente vai ter aí um realinhamento. H4 tá para cima, H4 tá para cima. Então, H4 extremamente comprador, tocou num POI, FVG aqui de H4, a gente vai para o 15, procura um realinhamento. Olha, vamos ver aqui se em algum cenário passado isso já aconteceu aqui, ó. Aquele foi aqui, ó, falhou nesse FVG de H4, vamos ver se no 15 ele deu a oportunidade de pegar a compra lá, aqui, ó. Veio aqui, ó, veio aqui, aí tinha quebrado aqui a estrutura para baixo, quebrou para cima, deixou aqui. Você pode marcar o IFVG que ele deixou, pode marcar aqui, por exemplo, ó, esse Break Blocker. Aí você marca aqui o Break Blocker do 15 minutos. Aí vocês veem como o alinhamento trabalha certo. Aí você vem aqui dentro desse cenário, você olha lá num minuto você procura algum ponto ali para você entrar na operação. Você vem aqui por 1 minuto, ó, gráfico aqui, H4, comprador, 15 comprador. Aí você vem aqui na hora que ele toca aqui, ó, tocou aqui, deixou aqui um FVG, para capturar a liquidez, ó, aqui era liquidez, ó, veio aqui capturar a liquidez, deixou um FVG, inverteu esse FVG, você entra aqui na operação, sai no topinho. Olha que coisa linda. Isso é só um exemplo para vocês entenderem mais ou menos como funciona esse alinhamento, certo? Para vocês verem que não é mágica não, gente, é técnica. Vocês vão ver isso acontecer na prática. Vocês estão vendo que eu gravei a aula, montei o cenário para vocês. Quando ele realinhar no 15, acredite que ele vai dar operação boa após reagir aqui nesse POI abaixo. Só que esse realinhamento, por enquanto, está longe. Ou ele cai e quebra a estrutura aqui para baixo para ele realinhar mais perto, ou então ele só vai realinhar lá em cima. Mas quando ele realinhar, aí pode entrar numa operação para ele capturar esses pontos de liquidez aqui, ó. Tem essa linha de tendência, ó, esse BSL. Depois me digam se vocês pegaram essa operação ou não. Pessoal, espero que tenham gostado aí da nossa aula. Mais uma ferramenta para vocês colocarem na caixa de ferramentas de vocês aí. Alinhamento de time frames ou correlação de time frames. Com certeza, uma aula que tende a diminuir consideravelmente o número de stops para vocês. Como eu falei, vocês não vão esperar sempre o cenário perfeito para operar, porque às vezes o gráfico ele entra num movimento de ruídos e ele não alinha, né? Não fica alinhado H4, 15, 1, ou então demora muito, passa dias que ele não se alinha. Mas quando ele alinhar, vocês já sabem de que forma utilizar, certo? Espero que tenham gostado da nossa aula. Deixem um like, compartilhem, deem uma moral aí para que a gente continue entregando conteúdo de altíssimo valor. Como a gente fala, é ouro puro mesmo. Estou aqui para contribuir com vocês e peço que fortaleçam, deixando like, compartilhando, comentando aqui se o conteúdo foi útil, para que o YouTube possa entregar mais pessoas e para que eu também continue entregando mais conteúdos para vocês. Tamo junto e vamos para cima, galera!